Olá, meu nome é Benomir Silberfarb, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu também sou hipnoterapeuta. Reservei um espaço hoje para poder falar um pouquinho sobre o trabalho da gente, principalmente sobre a importância da hipnose clínica em psicoterapia. É um tema bastante polêmico. O que eu gostaria de falar primeiro? Muitos colegas da gente, psicólogos, nem sabem que nós somos autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia para utilizarmos a hipnose em clínica para fins terapêuticos, né? Não para entretenimento, para fins terapêuticos. Né? A Resolução 13 de 2000 nos autoriza, claro que desde que respeitemos todos o código de ética do profissional, ok? Mas todo mundo desta área, né? Todos os psicólogos podem utilizar em psicoterapia. A coisa ainda é um pouco complicada, porque a própria classe da gente de psicólogos ainda fazem muita crítica em relação ao uso da hipnose no trabalho clínico em psicologia, porque carecem de conhecimento, porque a maior crítica é de que não há evidências científicas e provas de que a hipnose possa ser utilizada. Desculpe, isso é uma grande bobagem. PubMed e Medline tem mais de 1.000 e tantos artigos, 2.000 artigos. Para vocês terem uma ideia, eu já apresentei um trabalho em congresso simplesmente de terapias cognitivas para mostrar as evidências científicas. Nós fomos em 3 profissionais, fui eu, uma outra neuropsicóloga e uma psiquiatra que trabalhamos nesta área, falar sobre as evidências científicas da hipnose em clínica. Portanto, nós mostramos que existem mais de 7.000 artigos científicos publicados mostrando a eficácia da hipnose em várias áreas. O que me interessa é a área da saúde mental. Então, repetindo, PubMed, Medline, muitos. Procurem lá que vocês vão ver. Portanto, assim, chega de ter que estar dando explicação sobre não há provas, isso não há prova. Pô, tem tanta coisa que não há prova. Nós temos provas, ok? Para os psicólogos que nem sabem disso, a APA, American Psychological Association, ensina a hipnose há 60 anos. Sabe o que é isso? Albert Ellis, o criador da terapia racional emotivo comportamental, utilizava a hipnose dentro do seu consultório. Ele foi presidente durante 30 anos da Sociedade Americana de Hipnose Psicológica e foi formado pela APA. Eu garanto que a maioria das pessoas que fazem especialização em TREC ou apresentam nem sabem disso. Vocês sabiam que ele tem livro publicado sobre hipnose? Pois é. E ele foi aluno da APA. A APA ensina a hipnose clínica em Harvard e Stanford. Então, qual é a razão de criticar, por exemplo, o uso da hipnose aqui no Brasil, se Harvard e Stanford ensinam hipnose clínica por 4 anos? Puxa vida. O que é preciso mais para provar o quê? Ok? Eu acho que está na hora das pessoas, em vez de criticarem por desconhecimento, de participarem de cursos. Eu não estou falando que tem que ser o meu, pode ser para outros profissionais, desde que sejam psicólogos ou psiquiatras. Vou dizer de novo, a gente é criticado por causa disso. A hipnose promove processos mentais importantes. Só trabalha com processo mental e estuda para isso psicólogo e psiquiatra. Eu não vou aqui criticar entretenimento, não vou criticar hipnose de rua. Eu já cansei disso. Eu tenho que mostrar muito mais coisas, eu tenho que publicar muito mais, eu tenho que mostrar muito mais conhecimento para puxar para o meu lado de profissionais sérios a real face da hipnose. Ok? Então, esse negócio de dizer que o resto atrapalha é uma bobagem. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu só acho que profissional adequado para a hipnose tem que ser profissional da saúde mental. Ok? Por quê? Vamos lá. O processo de hipnose em clínica, ele vem potencializar todo o processo de psicoterapia. Por quê? Qual é a diferença? A hipnose não é terapia, nunca vai ser. A hipnose sozinha, ela é totalmente efêmera. A hipnose, para funcionar, precisa de uma base terapêutica, uma base psicológica, seja terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, seja psicanálise, seja gestalt terapia, seja o que for. Ela sozinha não funciona, ela tem pouco tempo de duração. É preciso algo que a sustente
e que faça manutenção disso através de um tratamento, ok? Muito bem. O meu trabalho é hipnoterapia cognitiva. O que é isso? Como eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu juntei essa especialização com o trabalho da hipnose clínica, constituindo a hipnoterapia cognitiva. A hipnose clínica não funciona só com a terapia cognitiva, funciona com outras abordagens. No meu caso, e as minhas formações são ligadas a isso. Muito bem. Qual é a grande vantagem do uso da hipnose? A hipnose trabalha com imagens mentais. Nós, basicamente, trabalhamos o tempo inteiro com imagem mental. Por quê? Porque nós trabalhamos com imaginação. O que é imaginação? A imaginação, na realidade, ela contempla o mesmo locus cerebral da percepção. Por que a gente tem pesadelos durante a noite e acorda com sudorese nas mãos, com taquicardia, com enjoos e com tremores, sei lá o que for, qualquer sintoma? Porque o cérebro faz a leitura de que algo que eu estou imaginando é real. Então, colocar alguém em estado hipnótico, eu não gosto de falar de transe, porque transe leva a esoterismo, bruxaria, aquela coisa toda, tá? Colocar o paciente num estado hipnótico extremamente relaxado, e aí nós vamos entrar numa outra questão neurocientífica, que é a importância do relaxamento. Um relaxamento sozinho é uma coisa, o relaxamento dentro da hipnose é outra. Ok? Um relaxamento por si já tem grandes propriedades importantes, como aumentar a perfusão sanguínea pelo corpo, reduzir a produção de cortisol, aumentar a produção de GABA, fazer o corpo relaxar, promover o acionamento do sistema parasimpático de recuperação de energia. Isso faz o quê? Melhora a memória e melhora a atenção. Por quê? Se você não está estressado, isso funciona. Se você está estressado, a primeira área de cérebro comprometida é memória e atenção. Por quê? Se você está estressado e está tenso, o seu corpo está preparado para fugir. Se o seu corpo está preparado para fugir, os músculos grandes das pernas estão cheios de sangue para fugir. E para fugir, e para usar o instinto, e para usar o cérebro reptiliano, que é aquela coisa do tudo ou nada, você não tem que pensar e você não tem que ter atenção, você tem que fugir. Portanto, o relaxamento tem a função de fazer você se acalmar. Por que na hipnose é diferente? Porque dentro do estado hipnótico, você ativa processos mentais tais como a hipermnésia. O que é a hipermnésia? A hipermnésia é a capacidade que nós temos de acessar memórias que têm grande dificuldade de vir à consciência. Como, por exemplo, eu fiz hoje no curso uma regressão hipnótica e uma colega, eu só faço curso para psicólogo, conseguiu descrever um momento muito especial em que a gente usou como ancoragem, né? Com 5 anos de idade, descrevendo a roupa que estava usando, onde estava, o que estava sentindo. Né? Por quê? Porque ela acessou uma memória que normalmente hoje ela não teria lembrado. Então ela fez um caminho. E isso a hipnose permite quando você está relaxado. Okay? Qual é a grande vantagem de utilizar a hipnose? Quando você vai acessar algum conteúdo traumático, normalmente na psicoterapia, muitas vezes o paciente sabota o momento para não conseguir chegar lá. Para quê? Para não ter algum evento emocional muito contundente. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Né? Quando você está em estado hipnótico, a nossa relação terapêutica é tão forte e a confiança dele em mim e a nossa cumplicidade é tão intensa que o paciente, por estar tão relaxado e por aprender comigo como fazer a auto-hipnose para se manter relaxado, faz com que a gente possa ir até o evento, até o conteúdo traumático e ele se expor e ele arriscar. Pela nossa relação terapêutica, pela cumplicidade, pela confiança que ele tem em mim, nós conseguimos chegar lá e, após ter aprendido já, por exemplo, como ancorar situações prazerosas, ambientes seguros naquele momento de problemas, dá segurança. Por exemplo, o paciente entra num conteúdo traumático, junto comigo, em estado hipnótico, e no momento eu trabalho sempre com uma escala de ansiedade. Eu vou perguntando para ele de 0 a 10, o que você está sentindo? E nós vamos conversando sobre o conteúdo, que é importante. Daqui a pouco, se a ansiedade subir, a gente sai fora do evento.
a gente vai para um outro ambiente seguro, ele controla a ansiedade, reduz a tensão e volta para o evento. Em psicoterapia é difícil isso acontecer. Ok? É por isso que muitas vezes aparecem conteúdos dentro da hipnose clínica que são levados para a psicoterapia. Ok? São levados para a psicoterapia para serem trabalhados porque não apareceram na psicoterapia, porque o paciente não estava suficientemente tranquilo, inclusive, para falar sobre esse assunto. Ok? Então, a hipnose é um grande coadjuvante para esse tipo de coisa. Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, típico de nós, profissionais da área, chegávamos e perguntávamos para o paciente, a gente vai tentar investigar pensamento automático e a gente pergunta, o que você estava pensando naquela hora? A grande maioria responde, não lembro. Pergunte para ele o que ele estava imaginando naquela hora. A palavra imaginar é um espectro mnemônico de memória muito maior. E se você imaginar o cenário, é muito mais fácil extrair um pensamento automático do que simplesmente perguntar. Então, a imagem mental contempla muito mais coisas. Você coloca muito mais volume de qualquer coisa dentro de uma imagem mental. Você maquia essa imagem mental, você tira coisas e bota coisas. Você faz o que você quiser. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você tem pai? Que nome é o seu pai? Primeira coisa que vem é a imagem do seu pai na cabeça. Não vem o nome, vem a imagem. Portanto, quem trabalha com a hipnose clínica tem que ser um bom treinador de imagens mentais com o seu paciente. Tá? O que mais que a gente pode fazer de interessante? No caso que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos muito com registros de pensamentos disfuncionais. Você pode pegar um RPD e colocar em imagem. O paciente está em estado hipnótico, aquilo para ele é real. Então, aqueles eventos de uma situação, da emoção que ele sentiu, as alternativas que ele tem, quanto ele acredita, o que ele está vendo, isso está como se fosse uma TV na cabeça dele e ele está gerando muito mais evento emocional dentro do trabalho com imagens. Eu não estou dizendo que a psicoterapia não funciona bem, pelo contrário, os conteúdos são trazidos da psicoterapia. A hipnose sozinha não faz nada, eu preciso do conteúdo para voltar para a psicoterapia com resultados melhores. Ok? Muita gente acha que a gente trabalha com hipnose e eu só faço isso na minha vida. Negativo, eu sou psicólogo, eu trabalhei em psicoterapia e a hipnose entra quando há uma indicação para isso. Ok? Todo curso de formação que eu faço, todos os meus alunos sabem disso. Né? A hipnose não pode ser tratada em separado, você não pode colocar um valor separado para a hipnose, você não pode dar um status para a hipnose clínica que ela não tem. Ela é uma ferramenta, como é outra ferramenta, como a respiração diafragmática, como é usar outra abordagem complementar. Ok? Então, a função da hipnose clínica é de potencializar. O que a gente faz nos cursos para os alunos é mostrar exatamente o que a gente consegue usar a hipnose como coadjuvante em cada um dos transtornos. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos todos os transtornos de ansiedade. Nós trabalhamos ansiedade generalizada, toque, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, fobia social. Como a hipnose entra como coadjuvante, ok? Ela não entra como solução, ela não entra como uma terapia. A hipnose não é terapia, ela entra como coadjuvante. Por exemplo, desafiar crenças. Né? Uma coisa é desafiar crenças usando as técnicas da terapia cognitiva, flecha descendente, qualquer tipo de técnica, maravilha. Mas eu posso fazer isso em imagem também. Eu posso colocar o paciente numa situação imagética em que ele vá, por exemplo, conversar quando ele tinha 4 ou 5 anos de idade e estava passando por uma necessidade básica emocional que não tenha sido suprida. Eu posso levar ele para uma regressão hipnótica e avaliar ambientes invalidantes. Eu posso avaliar relações parentais. Tudo isso através de imagem. Por quê? Porque as emoções são muito mais reais. Uma coisa é você estar em psicoterapia e dizer que sentiu tal coisa. Outra coisa é você estar dentro da cena e dizer para mim, eu estou sentindo tal coisa. Lembrem, não existe mudança em psicoterapia se não houverem mudanças emocionais. E a hipnose procura aumentar essa coisa da emoção e do afeto e fazer o paciente sentir essa mudança. Nós estamos, na realidade, confirmando situações da psicoterapia em imagem. É como se eu transformasse a psicoterapia, quando eu precisasse, em imagem. Não é mais do que isso. Não é bruxaria. O que a hipnose faz é aumentar muito a acuidade mental. O paciente
em estado hipnótico, ele ouve mais, ele cheira mais, ele sente mais tudo. Então esse processo aumentado faz com que ele, está provado cientificamente, faz com que ele sinta muito mais os cenários como reais. Primeiro, não adianta só aprender técnica de hipnose e não saber o que fazer. Aprender técnica é uma barbada. Qualquer um aprende, até pastor em igreja aí está usando hipnose. Ok? É só abrir o YouTube e olhar isso, certo? Agora, o que fazer com ela terapeuticamente não é para qualquer um. E é isso que a gente tenta ensinar, ok? Portanto, nos cursos a gente faz isso, passar por todos os transtornos. Distúrbios do sono, bipolaridade, trabalhar sintomas da TPM, as mulheres. Nós temos fobias específicas, fobias hospitalares. Nós temos um conteúdo gigante. Todos eles tratados em psicoterapia e todos eles usando a hipnose como complemento. Ok? Em vez de criticarem, experimentem. Assistam. Procure profissionais sérios que ensinam isso, que são psicólogos, podem ser médicos, não importa. Hoje os conselhos da medicina, da psicologia, da odontologia e da fisioterapia autorizam seus profissionais a trabalhar com a hipnose. Tá? Certo? Eu não estou aqui nem para convencer que a hipnose é a solução. Não é isso, ela sozinha não vai resolver. Eu estou aqui para mostrar que ela pode ser usada sem preconceito. Não tenha medo. Ninguém morre na hipnose, ninguém vai ser abduzido e não volta, ninguém vai receber, sei lá o que, durante o transe. Nada disso, isso é tudo mentira. Ok? É seguro. Se você tem um profissional responsável que sabe o que está fazendo, é seguro. O que existe são desrecomendações em algumas situações importantes. Por exemplo, pacientes que apresentam alucinação e delírio. Não se recomenda trabalhar com hipnose. Para pacientes psicóticos, pacientes comprometidos na área esquizo, não se usa. Pacientes com epilepsia também, às vezes, existem trabalhos mostrando que pode ter algum problema. Paciente medicado, acho que não. Né? Pacientes controladores, extremamente obsessivos, são pacientes mais difíceis, que racionalizam demais. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas também são hipnotizáveis. Né? Eu pessoalmente acho que 100% são. É o jeito de fazer. Okay? Existem publicações contrárias, dizendo que só 15, 10, 12, 8% das pessoas são hipnotizáveis. Mentira. Eu tenho experiência clínica de 40 anos. É o contrário. As pessoas que não sabem fazer, não fazem. Ok? Agora, atentem para uma coisa importante. Existem hipnose e hipnose. Existem, não interessa quem seja, não interessa nome, não interessa nada. Tem pessoas que fazem e dizem que fazem hipnose. Os pacientes vão lá, nunca fizeram, fazem um relaxamento comum e acharam uma maravilha. Isto não é hipnose. Não. Relaxamento é uma coisa, hipnose com relaxamento dentro é outra coisa. O potencial é totalmente diferente. Ok? Portanto, para os profissionais, para os colegas, nós temos uma ferramenta bastante importante, muito importante, para que o paciente se sinta mais tranquilo na hora de ter que se expor. A hipnose ajuda muito a exposição mental, imagética. Por exemplo, medo ou fobia de viajar de avião. O que a gente faz no consultório com a hipnose é experienciar imageticamente toda a questão, todo o conteúdo do trabalho, até aterrissar em outra situação, até em outra cidade. O que nós estamos fazendo? Dessensibilização. Ok? Hoje nós temos tecnologia. Eu estou trabalhando com realidade virtual para potencializar esse tipo de coisa. Primeiro você trabalha toda a parte da psicoterapia, e a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito bem nessa coisa da ansiedade, ensinar o paciente a ter controle e depois trabalhar com imagem. Porque você vai se expor e controlar a ansiedade, que é o que não deixa você ir. Qual é a função da ansiedade? A função adaptativa dela é avisar para você que existem ameaças, mas não pode ser uma ameaça imagética e irracional. E aí você não sai nem daqui e não vai até ali. Entende? Então, a exposição imagética faz com que pelo menos 50% você experiencie fora do ambiente de exposição. Quando você vai se expor, você já aprendeu comigo auto-hipnose,
controle, memórias ancoradas, situações de relaxamento, lugar seguro. Você vai lá barrotado. CD com a minha voz no telefone. Você vai seguro. Seguro. Porque você vai com ferramentas de enfrentamento, que é o que falta para muitas pessoas, que é a diferença entre uma pessoa e outra, né? Aquele que tem mais estratégia de enfrentamento para a vida e aquele que tem poucas e se borra na primeira frustração. Ok? Então, o que a gente tenta dar? Ferramenta. Psicoterapia também dá junto? Claro que dá. Mas eu dou um pouquinho mais junto com a psicoterapia. Né? Então, é um paciente que é beneficiado. Né? A hipnose não é cobrada em separada, a hipnose é feita dentro da consulta. Se tiver que fazer 1, 2, 30 sessões, ela faz parte como uma ajuda. Convido as pessoas que têm preconceito, que não conhecem, a aprender. Ok? Aí vão entender, na verdade, que não tem nada de esoterismo, bruxaria, não tem nada disso. Eu não tenho poder nenhum, não estou usando nada a mais, é experiência, técnica, autoconfiança, muito importante, né? Trabalhar a permissividade do paciente, a confiança na gente como profissional, ter uma boa capacidade de persuasão e de convencimento. Essa é a base mais poderosa da hipnose, muito mais do que qualquer técnica ou de qualquer testagem. Ok? Eu tenho 2 publicações importantes científicas, né? Que são os 2 livros, um de hipnoterapia cognitiva e o outro da mesma coisa, mas em transtornos alimentares. Estou acabando de publicar um 3º livro, que é o livro sobre ansiedade, todos os transtornos, como se trabalha com a hipnose em cada um deles. Foi o dia de hoje, foi o que a gente fez. Se quiserem acessar esse conteúdo, tá? O primeiro livro pela editora Vetor e o segundo livro pela editora Sinopsis. Ok? Eu tenho mais de 1000 referências bibliográficas nesses livros. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma para mostrar a importância da hipnose clínica em psicoterapia. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Um grande abraço a todos.